Bom dia a todos e a todas. Se quiserem relaxar aí na cadeira, porque 2 horas a gente só falando, levantar, fazer mímica, só não me xinga, aí o resto tá tudo bem. Bora lá. Obrigado, Brígida, pelo convite. Brígida não, Bianca pelo convite. Vamos lá. Não sei porque teve Brígida na minha cabeça agora. Rapidinho, porque não é disso que eu vou falar, mas como o Senac é conhecido por cursos de qualificação profissional, eu queria dizer que no estado de São Paulo estamos com um posicionamento de contribuir com desenvolvimento. E aí a gente vai além do que cursos, né? Atualmente a gente está com uma estratégia de ampliação de relacionamento com o trade e poder público, e hoje eu vou falar mais especificamente do programa de regionalização do turismo. Estamos entrando também no âmbito de pesquisas, Airbnb, destinos turísticos inteligentes. Inclusive, acabamos de fazer pesquisa com municípios. Participaram de 180, que encaminhamos 70 questões adaptadas de uma pesquisa da Espanha. 115 municípios responderam. A gente está compilando isso e em breve a gente vai estar pesquisa sobre o quê? Sobre a questão como o município está em relação à governança, em relação ao turismo sustentável, acessibilidade e tecnologia. A gente conseguiu mapear esses itens. Só queria falar que tem uma experiência que a gente vai realizar no município de Brotas, que é desenvolver um método. Mas qual que é a proposta? Nós vamos construir em parceria com governança local e com quem quiser participar de vocês, ok? Não trabalho mais com recursos. Faz anos que deixo de pedir dinheiro para o Senac de recursos, só trabalho com gente. Quem quiser apostar em trabalhar de forma conjunta e depois a gente vê como que ganha dinheiro no futuro. E desenvolver produtos inovadores para empreendedores e gestores do turismo. Basicamente é isso que a gente está fazendo e agora eu vou falar especificamente da área turismo. Eu entrei nessa história aqui em 2009 participando de um evento em Brasília, onde naquela época o Ministério, eu diria que estava festejando um conjunto de resultados e aportes que fazia no Estado inteiro em termos de regionalização. Mas o Estado de São Paulo não estava presente. Isso me chamou a atenção. Não vale a pena aqui colocar a história por quê, mas eu resolvi entrar nessa história. Começamos em 2010, então, numa região, nos aproximar de municípios, pensar como é que a gente poderia contribuir e já explico um pouco mais onde chegamos. O Estado de São Paulo também tem um histórico no seu processo de regionalização. Não sentia ao longo dos anos que a regionalização era uma questão estratégica para o Estado, a não ser agora, mais recentemente, quando, nos últimos 3, 4 meses, a Secretaria está sinalizando essa ideia de apoiar planos regionais, de começar a incentivar a criação de roteiros turísticos, o que nos está trazendo uma aproximação bastante interessante. Seguimos as diretrizes da maioria dos planos nacionais. Isso foi colocado pela Beatriz, de uma outra forma. Queria colocar que nesse plano, que inclusive ela mesma mencionou, além de aumentar, a entrada de turistas estrangeiros e a receita, eles colocam nas suas diretrizes fortalecimento da regionalização, o que nos dá uma esperança, ainda no estado de São Paulo, de que possamos estar mais próximos do Ministério. Eu, durante esses anos todos, quase desisti, inclusive, mas acabei não desistindo. Nós nunca trabalhamos, nunca conseguimos ter uma aproximação com o Ministério. Eu não sou muito fácil da aproximação, acho, devo ser eu. Mas a gente pode tentar negociar essa história. Bom, no estado de São Paulo são 51 regiões turísticas. E com o Senac, nós conseguimos estar atuando atualmente com 20 delas, que comportam 193 municípios. Alguns processos mais avançados, em outros menos. Fazendo o quê? Planos regionais. Das 20 regiões, como agora ficou brígido na minha cabeça, como a Bianca, como a Bianca disse, fizemos 6 planos regionais, mais 6 devem estar sendo concluídos agora em outubro, e a gente deve, até o primeiro semestre de 2018, concluir esses planos. Começar a trabalhar com essa história de mobilização de recursos, e aqui a gente faz essa
essa aprendizagem de forma coletiva, como é que, com informações que cada município, que cada, enfim, pessoa tem, podemos montar essa história, e trabalhar algo que é fundamental, roteiros turísticos no sentido de produto, no sentido de conseguir vender efetivamente aquilo que os municípios têm. O processo, de forma geral, é entender, definir uma região turística, entender o cenário, fazer articulação. Aqui tem muito a ver. Tem algumas regiões, por exemplo, ou que nos procuram, ou que nós procuramos, que a maior parte é formada por municípios. Aí a gente vai atrás da iniciativa privada. Já vocês vão ver que tentamos sempre trabalhar de forma coletiva. Dificilmente eu vou trabalhar somente com municípios. Dificilmente. Já a gente vai saber por quê. Vou falar um pouco de metodologia, quase nunca falo em nenhum lugar de metodologia. Acho que é a primeira vez que vou falar um pouco sobre essa história. Durante todos esses anos, minha área foi fundamentalmente a área social. Nos últimos anos que acabei entrando no turismo. Aliás, entrei no turismo por aquele evento que fui em Brasília. E falei, caramba, o estado de São Paulo tem que estar nessa história. Vamos trabalhar com isso. Eu trabalhei muito sempre com desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento local. E na metodologia de trabalho, acabamos desenhando 4 coisas que um colaborador nosso faz quando está em contato com as governanças regionais. Perdão, volta. Para formar redes, para trabalhar em conjunto, a gente precisa de locais de encontro, precisa que as pessoas falem de si, o que elas fazem, que projetos. Quando elas falam isso, elas vão colocando a sua visão de mundo, e aí aparece toda a nossa diversidade, né? E todo mundo propõe, e o que buscamos é consensar, é compor novas ideias e novos projetos, que chamamos de novos compromissos, agir, avaliar o que a gente faz, e continuar propondo para o resto da vida. Afinal de contas, desenvolvimento sustentável é essa possibilidade da gente se adaptar à vida enquanto estiver vivo. Workshops que realizamos, de forma geral, nunca partimos do nosso conhecimento, até porque ele é pouco. Né? A gente começou a perceber durante os anos que o grande conhecimento está nas pessoas, está na rede. Então a gente ouve as pessoas individualmente, temos técnicas para isso também, trabalhamos em grupo, esses grupos compartilham o que produzem nas plenárias, aí somente que vamos fazendo conexões daquilo que foi produzido, vamos registrando as informações, vamos sumarizando e vai se formando então um conjunto de informações que vai gerando um plano de trabalho. Sobre o processo de planejamento, no mínimo a gente tem sempre 3 coisas em mente. Onde estamos, onde queremos chegar e como vamos fazer para chegar lá. Onde estamos, principalmente quando a gente fala de turismo com os municípios, a gente sabe se partimos de secretarias. No estado de São Paulo, e acho que no resto do Brasil não é diferente, 90% das secretarias tem quanto muito 2 funcionários. Essa é a realidade, ok? Então, não dá para trabalhar sozinho, a gente precisa de articular iniciativa privada, cultura, enfim, trabalhar em rede. Para fazer diagnósticos, trabalhamos com inventário, com pesquisa de demanda, análise de atrativos, e depois definimos diretrizes e os projetos que vão chegar onde a gente quer chegar. E, finalmente, aqui está errado o 4. O processo de mediação, embora a gente inicia como um centro, tentando instruir, vamos fortalecendo ou empoderando, como se diz hoje, né? E os participantes, até que nós somos simplesmente mais um. E num momento determinado, nos afastamos para que este grupo efetivamente consiga desenvolver o seu trabalho e depois estamos juntinhos naquilo que precisar, seja incentivando, seja abaixando os ânimos e por aí vai. Voltando à questão do planejamento. Trabalhamos com esses municípios de que é um caminho a percorrer para o futuro, portanto, eu planejo algo para o futuro, nunca para trás, daí que eu tenho que pensar numa visão de futuro e compartilhar essa visão de futuro, né? E estabelecer o conjunto de propostas que vão me levar a esse desenvolvimento.
Um princípio básico: planejamento conjunto da atividade turística. Sempre tem que ter iniciativa privada e poder público. Em alguns lugares a gente até tem iniciado somente com o poder público porque é a realidade. Mas no processo, se a gente não envolve iniciativa privada, possivelmente a gente para. Okay? E aqui teve o exemplo, o Fernando estava aqui agora há pouco. Entre Serras e Águas, no início, quando nós contratamos vocês, praticamente não tinha iniciativa privada. E hoje eu vi ele falando com orgulho que está fazendo encontros, levando iniciativa privada. Então, assim, a gente busca como princípio que poder público esteja junto com iniciativa privada. Por quê? Poder público tem uma responsabilidade mais direta com a infraestrutura, ok? Costumo dizer até, se ele se preocupa com isto, 80% do turismo está garantido, porque eu vou ter uma boa experiência se eu estou numa cidade ou num local que tem uma boa infraestrutura. Um outro papel importante aqui dos secretários, e aqui seja municipal ou estadual, que é o papel que a Bianca está realizando, é motivar, é engajar o trader, é fazer as articulações, ok? Porque quem oferta, quem tem o serviço é o privado, não é o público, ok? Por isso que é importante que nós insistimos que o planejamento dessa atividade tem que ser em conjunto. Está aqui a iniciativa privada, né, que tem, enfim, seus restaurantes, hotéis, etc. e tal. Muito bom. Em linhas gerais, essa é uma cara do plano. Enfim, tem mais coisas, mas só resumir, né? A caracterização de uma região, os diagnósticos e diretrizes e planos. Além de inventário, pesquisa e demanda, que eu vou mostrar alguns dados, a gente faz muito essa história da avaliação dos atrativos. A gente utiliza uma metodologia simples da Organização Mundial do Turismo. Vamos ter que inovar porque ela já não dá conta. A gente vai ter que pensar, né? Mas basicamente a gente vê potencialidade, o fluxo, se aquele atrativo realmente é uma raridade, enfim, se a comunidade apoia o estado de conservação, coloca-se uma pontuação. À medida que se coloca uma pontuação para esses atrativos, também vamos discutindo pontos fortes e fracos para tentar entender e depois poder agir sobre aquilo que precisa ser feito. Aqui só um exemplo de uma hierarquização, onde então acabamos considerando que este conjunto de atrativos, eles estão consolidados e prontos para comercialização, prontos para formar roteiros turísticos. Estes são potenciais e vamos identificar o que ainda não está legal, o que precisa ser melhorado, se é acessibilidade, se é atendimento, e alguns recursos, chamamos de recursos, que eventualmente não tem condições naquele momento, a gente passa para prefeituras. Sei lá, um exemplo, o Morro do Fogão, ele é muito legal, aliás, conheço uma vista muito bonita, mas não se chega nele. Não se chega nele, impossível. Se alguém chegar, vai cair, quebrar a cabeça e morrer. Adianta a gente mostrar um atrativo desses? Não. Embora o prefeito às vezes quer mostrar, né? Não, prefeito, ele vai morrer, então melhor não. E aí é o seguinte, a gente passa para o município fazer, enfim, alguma coisa no futuro. Legal, aqui trabalhamos também com pesquisa e demanda, e agora acho que começa a haver algumas conexões com a Implaza, com desejos de juntar informações, né? Só vou trazer um dado, como que a informação dos municípios não bate com a informação do cadastro, né? Então o que a gente faz? No exercício a gente levanta informações com os municípios. Agora no Senac, vamos pesquisar lá, né? O que acontece. A gente tem tudo tabelado neste momento de 60, 70 municípios, né? Um pouco essa realidade. Aqui estou só mostrando de 20, só como exemplo. Juntei. Eles não têm nem muito significado, mas representam uma realidade, né? Bom, e aqui agora eu vou passar... a gente usa um modelo do Estado, que foi utilizado para os requisitos do município de interesse turístico, já com a intenção de termos informações padronizadas. Tá? Então hoje nós temos, por exemplo, informações de 60 municípios e tudo isso aqui. Porém, a gente não tem uma base onde colocar isto.
Está perdido, está na unha. A gente, aliás, faz coisas na unha. Isso aqui que juntou informações. E aí nós não estamos mais dando conta de fazer isso. Aí que a gente precisa realmente de parceria e de quem faz, de quem entende, de quem mexe com a tecnologia. Algumas questões de opinião também levantamos, e são todas informações que nos dão subsídio para que essas regiões analisem e com isso possam criar seus cenários. Aqui são coisas consolidadas, como falei, de vários municípios, né? Talvez tenha um sentido mais já para o Estado, né? A gente deve estar avançando com a riqueza da informação e talvez com a fidelidade da informação ao longo dos próximos meses. São coisas que eu acho que identificam alguns municípios, algumas regiões. Opa, perdão. Estávamos aqui, agora sim. E daqui, fundamentalmente, de pontos fracos, nascem grande parte dos projetos que precisam ser realizados. Esse aqui eu acho que é um pouco a fotografia do Estado de São Paulo, embora não estão todos os dados compilados, mas em linhas gerais é isso que acontece, e talvez no resto do Brasil não seja tão diferente. Aqui eu trago um exemplo de uma região turística, apenas assim, o que eles estão fazendo? Um monte de coisas, entre elas, aqui estão os municípios, resolveram fazer um circuito que pode ser feito de bicicleta, a pé, de carro, etc. e tal. O legal disto é que municípios com iniciativa privada, e aí seja um trabalho mais voluntário ou não, dentro da horário do trabalho, eles percorreram cada cantinho daqui, buscando pousadas, hotéis, restaurantes, que participassem dessa proposta. Colocaram sinalização, foram atrás de recursos para sinalização turística, etc. e tal, e formaram esse circuito. No site tem lá as informações para como fazer, etc. e tal. Tem um passaporte, que em alguns lugares que o turista passa, acaba carimbando. Isso para muitos turistas é interessante. Eles disponibilizam, aqui só uma foto, mas tem um conjunto de hotéis, de pousadas que estão durante todo esse trajeto, que o turista ou aquela pessoa que vai, enfim, fazer essa trajetória tem condições de não se sentir perdido. Eu acho que são essas coisas que trazem uma questão também de segurança ao turista, né, que é uma parte fundamental. Todos nós, aliás, quanto mais segurança possamos ter daquilo que vai acontecer, a experiência vai ser mais interessante. Legal, chegando ao fim, quis falar bem rápido, porque foram muitas falas, né? Mas uma coisa que a Bianca está fazendo muito, admirando, porque eu vi pouco isto em todos estes anos do poder público, é que é a questão da articulação. Como é que a gente se conecta? Eu acho que é aí que está o grande problema. Como é que a gente vai fazer isso? E a gente tem que aprender. Eu trago essa figura, são 3 figuras iguais, mas quando a gente conecta elas com linhas diferentes, a gente percebe que este modelo mental, que normalmente é o mais piramidal, que estamos todos acostumados a responder a uma pessoa centralizadora, né, faz com que a gente pouco se conecte, pouco converse, pouco produza, né? Hoje estamos avançando um pouco mais para aqui, e ainda o WhatsApp nos permite que quando a gente coloca uma informação, o grupo inteiro recebe. E a gente tem que tentar trabalhar um pouco cada vez mais neste modelo, não estou falando necessariamente do WhatsApp, né? Mas no sentido de como é que podemos estar mais diretamente conectados e fundamentalmente interagindo. E para interagir, a gente tem que aprender a dialogar. Eu aprendi isso depois de 50 e tantos longos anos, né? Que dialogar é fundamentalmente ouvir o outro, sem julgamentos. Eu costumo dizer que quando a gente fala alguma coisa, principalmente em reuniões de trabalho, qualquer coisa que eu falar, o que vocês falarem, vai deixar alguém feliz ou vai deixar alguém com muita raiva. Eu estou convencido disso, que parte do que eu disse aqui, algumas pessoas acharam bacana e algumas pessoas não acharam. Nós precisamos ouvir a partir do outro e não a partir
de eu mesmo, né? E aí, buscar fundamentalmente sair desse âmbito. Aliás, o Brasil com as eleições está muito aqui, né? Não, é isso que é ruim, não. Isso aí já sei, não, etc e tal. Bom, nós precisamos buscar a pluralidade, abrir questões e não fechar. Isto, então, para mim é fundamental para que a gente possa se conectar, possa, inclusive, inovar. Se a gente não se juntar, nós não vamos inovar, vamos ficar no mesmo lugar. Por isso que eu falo que regionalizar é, antes de mais nada, interagir, todo mundo, planejando juntos e fazendo acontecer. Esse é meu convite, para que a gente possa fazer acontecer juntos para o futuro alguma coisa, independente de prefeito, governador ou presidente da República. Nós é que vamos construir esta sociedade e este país. Obrigado pelo convite.